Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Iremos estudar nesse momento sobre o assunto pré-história. Então, por que pré-história? Muitos historiadores chamam a história dos primeiros povoadores da Terra de pré-história, período que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita. Então, a pré-história vai do período que vai do aparecimento do homem até a invenção da história, por volta de 4000 a.C. Já a história se estenderia da invenção da escrita até os dias atuais. Os historiadores que criaram esta divisão davam grande importância aos documentos escritos. Consideravam que só por meio deles se podia conhecer de fato uma sociedade. Mas, como se sabe, as fontes não escritas, o que são fontes não escritas? Pinturas, restos materiais, ossos, são tão importantes quanto as fontes escritas, livros, jornais, revistas, para o estudo das sociedades humanas. Além disso, antes da escrita, o homem conseguiu dominar o fogo, desenvolver a agricultura, a criação de animais. Tais conquistas foram tão importantes quanto todas as outras realizações do homem após a invenção da escrita. Por que então não considerar tudo isso como história? Então esse termo pré-história quer dizer antes da história. Então os historiadores que criaram esse termo pré-história, eles consideravam que a história ela só surgiu depois da invenção da escrita. Por isso que os homens que viveram antes da invenção da escrita, eles não possuíam história. Eles não podiam fazer história porque não tinham escrita. Quando surgiu a escrita, aí sim surgiu a história. Por isso, pré-história. Mas esse termo ele é errado. Por quê? Porque as fontes não escritas, como pinturas, restos de materiais, ossos, são fontes históricas como as fontes escritas. E no período da pré-história, o homem ele fez história, dominando o fogo, desenvolvendo a agricultura, criação de animais, pinturas. O homem ele pintava nas paredes, nas grutas. Eu estou falando aqui sobre as pinturas rupestres, que nós vamos ver mais lá na frente. Então, esse é o significado do termo pré-história. Bom, já sabemos que a pré-história é o período que vai do aparecimento dos seres humanos à invenção da escrita e pode ser dividida em duas fases, o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico ele começa de 2 milhões de anos, onde se tem notícias sobre o surgimento do homem, até 10 mil anos antes de Cristo. Esse período longo, de 2 milhões até 10 mil anos, é o período Paleolítico. E o Neolítico, esse período que vai de 100 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo. No ano 5000 a.C., é onde se tem notícia a descoberta do uso de metais. No ano 4000, a invenção da escrita. Paleolítico e Neolítico, esses dois fazem parte das duas fases do período que nós chamamos de pré-história. Esta divisão baseia-se nas técnicas e nos materiais que nossos antepassados usavam para fazer seus utensílios. Por isso, o Paleolítico, ou lítico, que refere-se à pedra, é chamado também de Idade da Pedra Lascada. Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. E o Neolítico, Idade da Pedra Polida. Neolítico, Idade da Pedra Polida. Note-se, porém, que esta divisão foi criada com base na história da Europa e não pode ser aplicada ao estudo das sociedades africanas, asiáticas e americanas. Quem fez essa divisão
foram historiadores europeus. Eles fizeram essa divisão. Então, essa divisão é que é a mais aceita no mundo todo, mas não se pode, não quer dizer que aconteceu na Europa, aconteceu também na África, na Ásia. Então essa é uma divisão de historiadores europeus. Os primeiros povoadores da Terra. Nos dias atuais, ao nascermos, já encontramos uma série de objetos que cercam a nossa vida de conforto. Nós temos a TV, nós temos a cama, nós temos a poltrona, nós temos a rede, não é isso? Os primeiros povoadores, diferentes de nós, tiveram que inventar os objetos de que necessitavam para sobreviver. Então, os primeiros povoadores da Terra eles tiveram que criar, inventar instrumentos que dessem a eles sobrevivência, conforto. Nós não. Nós temos a nossa cama, a nossa rede, nós abrimos a geladeira, está lá o alimento pronto. Mas os primeiros povoadores não era assim. Eles nunca sabiam ao certo se iam conseguir comida. Não sabiam tão pouco se de repente seriam atacados por animais ferozes, como ursos, tigres ou mamute. Está aqui, ó. Mamute. Esse animal ele está extinto, ele não existe mais. Caso conseguisse caçá-los, tinham ainda de pensar em como aproveitá-los da melhor forma. Porque eles, quando matavam o mamute, eles não pensavam só na carne do mamute para comer. Eles também pensavam na pele, o que fazer com a pele, o que fazer com o chifre, né, com o marfim. Então eles pensavam em aproveitar o máximo possível o mamute. O mamute era bem aproveitado. Sua carne servia como alimento, seus ossos serviam como arma, sua pele era usada para a confecção de roupas e para cobrir as cabanas onde moravam os homens do período neolítico. Caçadores e coletores. No começo da trajetória, o homem usou sobretudo a pedra, além de osso e madeira, para fazer seus instrumentos de trabalho. Por isso aqueles tempos são chamados de paleolítico. Por quê? Porque os principais instrumentos de trabalho que eles usavam eram feitos de pedra. Paleolítico, pedra lascada. Eles batiam pedras duras ou sílex. O que é sílex? Eram rochas muito duras que tinham a cor cinza escuro ou amarelo claro. Então eles batiam pedras duras ou sílex em pedras menos resistentes até conseguir os objetos desejados. Então eles batiam uma pedra uma com a outra, raspava a pedra uma com a outra até fazer o objeto que eles queriam, como lanças, arpões, pedras cortantes que serviam como machados e facas. Com essas ferramentas eles coletavam frutos e raízes e abatiam animais, separando a seguir a carne da pele, com a qual faziam seus agasalhos, né? Com a pele dos animais, dependendo do animal, se fosse muito grande, eles faziam agasalhos para se proteger do frio. Por viver da caça, da pesca e da coleta vegetal, era chamado de caçadores-coletores. Às vezes, os caçadores disfarçavam-se com peles e chifres de animais e assustavam a sua presa, forçando-a a correr em direção à armadilha que eles tinham preparado. O trabalho de caçar, pescar e construir era feito pelos homens, e o de coletar, preparar os alimentos e cuidar das crianças cabia às mulheres. Então, os primeiros homens eles já tinham a divisão do trabalho. O homem ficava responsável pela caça, pela pesca e pela construção das suas moradias, e a mulher ficava com o ato de coletar, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Os homens do Paleolítico caçavam animais grandes, como os mamutes,
e os cangurus gigantes. Hoje não existe mais esses cangurus gigantes, e outros menores, como a gazela. As armadilhas eram jaulas de madeira ou fossos cavados pelo bando, fossos são buracos, né? Cavados pelo bando e cobertos de galhos e plantas. Então aqui você pode ver a confecção de instrumento paleolítico e alguns exemplos. Olha, eles usavam flechas para caçar o mamute. O domínio do fogo. A vida desses nossos antepassados mudou bastante quando eles descobriram um modo de fazer o fogo, ainda no período paleolítico. Nós vamos acender o fogo, a boca do fogão, nós já temos o fósforo, não é isso? As pessoas vão acender o cigarro, já tem um isqueiro. Os primeiros homens não, eles eles descobriram como fazer fogo, né? Não foram eles que inventaram o fogo, eles tiveram que descobrir como fazer fogo. Os cientistas acreditam que desde muito tempo o homem conseguia o fogo, mergulhando galhos em incêndios florestais causados por raios. Porém, só muito mais tarde eles aprenderam a produzir o fogo. Então eles já viam o fogo através de incêndios. Quando um raio caía e provocava um incêndio, eles viam fogo. Mas saber produzir o fogo, não, só com o tempo. Os homens pré-históricos tinham duas técnicas para obter o fogo. Como? Uma delas consistia em girar bem depressa um bastão de madeira dura e seca dentro de uma cavidade de madeira. O atrito produzia uma faísca com a qual se acendia um punhado de gravetos ou palha já deixados por perto. Outra técnica era bater uma pedra uma contra a outra para conseguir a faísca e produzir o fogo. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Agora eles podiam se aquecer, sobreviver em regiões geladas, ter luz à noite, afugentar animais perigosos e cozinhar ou assar os alimentos. Cozida, a carne tornava-se mais saborosa e digestiva. O arco e a flecha foram uma outra descoberta engenhosa e contribuíram muito para o homem do Paleolítico distinguir-se das outras criaturas, ou seja, diferenciar-se das outras criaturas. Manejando com destreza, ele podia caçar animais ferozes, como a lebre, o veado e os pássaros, ou ainda os perigosos, como o tigre dente de sabre. O tigre dente de sabre também não existe mais. O arco e a flecha ajudaram, enfim, o homem a inventar os longos períodos de fome, a evitar os longos períodos de fome e colaboraram para aumentar seu tempo de vida. Então, o arco e flecha possibilitou eles a caçar os animais tanto pequenos como grandes, e quando eles caçavam com mais rapidez, se caçavam com mais rapidez, tinham alimentos, e se tinham alimentos, o tempo de vida deles aumentava e o período de fome também diminuía. As pinturas rupestres. Por que os homens pintavam? Os homens do Paleolítico também foram excelentes artistas. Sem dúvida, entre as obras mais importantes daqueles homens estão as misteriosas figuras de animais, como touros, cavalos, bisões, pintados com carvão e tintas vegetais na parede das cavernas em que viviam. Com estas pinturas eram feitas em rochas, foram chamadas de rupestres. Essas pinturas, todas elas eram feitas em rochas, por isso que é chamado de rupestres. De acordo com alguns autores, alguns pesquisadores, a arte rupestre era uma forma de magia. O homem pintava animais por acreditar que assim seria mais fácil caçá-los. Mas na verdade não sabemos e talvez nunca saberemos o motivo por que eles pintavam. Mas já outros pesquisadores, como John Halverson, da Universidade da Califórnia, afirmam que eles pintavam simplesmente por amor à arte, ou seja, pintavam por prazer.
Outros pesquisadores, como David Williams, associam a pintura rupestre a uma forma de prática religiosa que incluía dança e música ritual. Richard Laker, outro estudioso sobre as pinturas rupestres, afirma que é preciso continuar pesquisando, pois ainda é pouco o que conhecemos sobre a arte daqueles homens. Richard Laker, ele diz a seguinte frase, abre aspas: as imagens antigas que temos hoje são pedaços de uma história antiga, e embora a vontade de saber o que elas significam seja grande para nós, é mais prudente aceitar que a nossa compreensão do assunto é limitada, fecha aspas. Aqui nós temos a pintura rupestre de um bisão na caverna de Altamira, no norte da Espanha. Essa pintura foi descoberta em 1879 por uma criança, filha de um arqueólogo amador. Isso aqui é uma pintura de um bisão que tem em uma caverna ali na Espanha. Agricultores e pastores. Já no período neolítico, que é chamado de pedra polida, o homem continuou aperfeiçoando seus instrumentos, tornando-se capaz de produzir lâminas de corte, machados mais eficientes e serras com dentes de pedra. Mas a grande conquista desse período foi, sem dúvida, a descoberta de novas formas de obter alimentos, como a agricultura e o pastoreio. Provavelmente foi pela observação que os caçadores-coletores fizeram esta importante descoberta. Observando o quê? Eles perceberam que as sementes que os pássaros transportavam de um lugar para o outro germinavam e davam origem a uma nova planta. Assim, o homem do Neolítico teve a ideia de ele próprio semear e regar a terra para depois colher o fruto. Então, a grande descoberta do período Neolítico, além de eles melhorarem, aperfeiçoarem as armas que eles já tinham, eles criaram a agricultura e o pastoreio, e essas duas criações fez com que eles obtivessem mais alimentos. A prática da agricultura e do pastoreio foram importantes conquistas do homem neolítico. Paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo, começou também a eles domesticar e criar animais pequenos, como cabras, porcos e ovelhas. No Paleolítico, sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear, ou seja, a acabar, os grupos humanos mudavam-se para outra área em busca de alimentos. Em outras palavras, não tinham habitação fixa, eles eram nômades. Nômades são grupos de pessoas que não têm habitação fixa, então eles ficam mudando de um lugar para o outro. Mas quando começaram a praticar a agricultura e a criar gado, produzindo assim seu próprio alimento, não tinham mais motivo para mudar constantemente de lugar. Então, quando os homens do Neolítico começaram a praticar a agricultura, o pastoreio e a domesticação de animais, então eles não tinham mais necessidade de se transferir de um lugar para o outro, como fazia os homens do Paleolítico, que eram nômades, mudavam-se de um lugar para o outro constantemente. Então, os homens do Neolítico tornaram-se, então, sedentários, isto é, fixaram-se num determinado território. Ao mesmo tempo, passaram a usar fibras vegetais para confeccionar tecidos de algodão e de lã, com os quais passaram a fazer suas roupas. A melhoria na alimentação, propiciada pela agricultura e pelo pastoreio, favoreceu o aumento do número de crianças e um cuidado maior com os mais velhos. As maiores vítimas do abandono no tempo dos deslocamentos frequentes. Então, os idosos eram os que mais sofriam na época do Paleolítico, quando eles tinham que se deslocar constantemente de um lugar para o outro.
Com a prática da agricultura, os grupos humanos passaram a necessitar de recipientes em que pudessem armazenar as sobras e cozinhar cereais, como o trigo e a cevada. A invenção da cerâmica veio atender a esta necessidade. Assim, o barro modelado e cozido foi usado para fazer vasos, potes, jarros e panelas. Nessa foto aqui abaixo encontramos vasos encontrados na China por volta do ano 2000 a.C. Trabalhando com metais. Outra importante conquista do homem do Neolítico ocorreu por volta do ano 5000 a.C., quando ele descobriu que era possível fazer utensílios e enfeites de metal. O primeiro metal trabalhado por ele foi o cobre, mas por ser mole, não servia para fazer instrumentos agrícolas ou de caça, como a enxada e a lança. Isso se resolveu com a descoberta do bronze, um metal mais resistente que resulta da mistura do cobre e do estanho. Tempos depois, o homem aprendeu a fundir o ferro. Fundir é o derretimento do ferro, derretimento do metal. Eles derretiam o metal e daquele metal derretido eles faziam a peça que desejavam. Então, eles aprenderam a fundir o ferro, que por sua vez é ainda mais resistente do que o bronze. Os vestígios metalúrgicos mais antigos foram encontrados no Irã, na Turquia e no Líbano. Os povos que primeiro aprenderam a fazer e trabalhar estes metais, sobretudo o ferro, aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra, como espadas e escudos, e seus instrumentos agrícolas, como pás, enxadas e arado. E utilizando a roda, inventada por volta de 3000 a.C., fizeram os primeiros carros de bois. Ok, obrigado pessoal, obrigado por assistir a aula, muito obrigado, valeu, até a próxima.